Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos começar mais uma aula de física, tá? Continuando aqui, galera, na parte de calorimetria, tá ok? Na última aula, o que a gente viu? A gente viu um pouco sobre calor, certo? A gente viu a diferença entre calor sensível e calor latente, ok? E a gente também viu, galera, processos de o quê? Propagação de calor. Tá? E a gente finalizou a aula falando sobre mudança o quê? Mudança de fase, mudança de estados, tá? E aí lembrando que a gente tinha lá, ó, saindo do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, certo? Quando a gente sai lá do sólido para o líquido, qual é o tipo que a gente vai ter ali, galera? Do sólido para o líquido, fusão. Lembrando lá, ó, do líquido para o gasoso, tá? A gente vai ter o que, galera? Ebulição ou vaporização. E aí a gente também tem o caminho inverso, certo? Lá do vapor, ou seja, ou do gasoso, voltando para o líquido, a gente tinha a liquefação ou condensação, certo? E lembrando ainda que a gente tem a parte do líquido para o sólido, tá? Ali a gente tem a solidificação. Pessoal, esses nomes são importantíssimos, tá? Para o que a gente vai ver logo a seguir, que vai ser também a fórmula que a gente vai ter para usar a quantidade de calor, que é o que? Usada exatamente nesses processos, tá ok? Mas volta comigo aqui para o slide, o que a gente vai ter aqui, ó? Diagramas de fase. Tá? E aí, galera, esse diagrama de fase, você só precisa compreender o que realmente acontece, tá ok? Ó, para esse diagrama de fase, podemos visualizar as principais transformações de fase. Então tá aqui as principais, tá ok? Cada ramo do gráfico recebe o que? O nome de sua principal transformação. Então vamos lá, galera. Aqui eu tenho o sólido, aqui nesse meio eu tenho o líquido, e aqui eu tenho o gasoso. Então vou botar aqui, ó, gasoso. Não tem gás não, ó. Certo? Beleza. O que acontece? Vocês estão vendo aqui que a gente tem três curvas, certo? Uma verde, uma amarela e uma azul, certo? E aí, galera, exatamente nessas curvas serão o quê? Os processos de transformações, certo? Então aqui, ó, se eu estou no sólido e ela está aqui entre o sólido e o gasoso, o que a gente vai ter aqui, galera? Lembrando, entre o sólido e o gasoso, que é o tipo de transformação. Vamos lá, eu estou indo nesse caminho aqui, ó, estou aumentando a temperatura e estou variando a pressão, tá ok? Então do sólido para o gasoso, a gente tem o que, galera? A gente tem a, vou botar aqui, ó, sublimação, que é o caso do gelo seco, não é isso? Outro processo que a gente tem a amarelinha aqui, ó. Deixa eu puxar uma setinha para ficar melhor. O que vai ser a amarelinha? Eu estou saindo do sólido para o líquido. Calma aí, do sólido para o líquido, a gente tem o que, galera? O processo de fusão, como eu falei anteriormente. E a azulzinha aqui, ó. O que a gente vai ter? Líquido para o gasoso ou do gasoso para o líquido. Vai depender do meu movimento. Nesse caso, eu estou indo do líquido para o gasoso, certo? Do líquido para o gasoso, o que a gente vai ter aqui, galera? Ebulição ou vaporização, que são os nomes que a gente viu lá, tá ok? Lembrando que nesse tipo de gráfico, deixa eu apagar aqui que a sublimação vai tampar. Nesse tipo de gráfico, deixa eu botar aqui embaixo, ó, sublimação. A gente tem o seguinte, a gente tem um ponto aqui, ó. Opa, que ponto é esse, professor? Ora, esse ponto aqui é o chamado de ponto... Eita, ferro. Ponto... triplo. Tá ok? Como assim, professor? Que ponto é esse? É exatamente o que vai acontecer aqui, galera. As três transformações de fase. Tá ok? Então vamos lá. Então se aparecer esse gráfico aqui na tua prova, você já sabe que essas curvas têm a ver com as transformações, ou seja, mudança de estado, e cada uma dessas regiões são chamadas de estados, tá? Outra coisa, galera, que a gente vai ter também, que não está representada aqui, exatamente aqui no final, ó. Certo? Esse ponto aqui no final vai ser o ponto crítico. Professor, ponto crítico
Galera, o que acontece? Lá no gasoso, a gente vai ter a seguinte situação. Quando a temperatura chega aqui, ó, antes do ponto crítico, a gente vai dizer que ele ainda é vapor. E depois desse ponto crítico, o que ele vai ser, professor? Aí ele vai estar na forma de gás. Tá? Então são duas coisas distintas. Aqui ele vai estar na forma de vapor e aqui na forma de gás, apesar de estar na forma gasosa. Tá ok? Então vamos lá para o próximo slide. Falando ainda de calor latente. Quando uma transformação se encontra a uma temperatura igual à sua temperatura de mudança de estado físico, então vamos lá, a substância está igual à temperatura, que é igual à sua temperatura de mudança de estado físico. Se fornecermos ou retirar uma certa quantidade de calor, ela mudará de estado. Ou seja, a temperatura aqui, ó, temperatura é constante. Bizu, hein? Opa, constante. Certo? Se a temperatura é constante, então não vou usar o quimacete. Lembra lá do quimacete que a gente viu? Lá no quimacete, a gente tem o que, galera? A gente tem variação de temperatura, ok? E aí, aqui, galera, a temperatura é constante. Se ela é constante, ela vai mudar de estado. E eu vou usar aqui, ó, essa outra formulazinha aqui, ó. Quantidade de calor é igual a massa, tá aqui, ó, massa do corpo, certo? Vezes L. Quem vai ser L? Exatamente, ó, calor latente. E aí eu vou ter o calor latente de fusão, certo? Vai ser o que esse fusão aqui, ó, saindo do sólido para o líquido. E eu vou ter de vaporização, que eu vou sair da onde para onde, galera? Do líquido para onde? Para o gasoso. Professor, você está me dizendo então que esses dois valores aqui, ó, vamos lá, vamos supor a água, são diferentes? Sim, galera, esses dois valores são diferentes, tá? Quando sai da forma de sólido para o líquido vai ser um, quando sai do líquido para o gasoso, ele vai ser outro. Então, cuidado com isso na hora da prova, esses valores não são iguais, tá ok? Vamos lá, continuando aqui, ó. As unidades que a gente vai ter aqui, galera, vai ser o seguinte para o calor latente, tá? Olha, Q é igual a M vezes L, certo? Calor eu já falei anteriormente. Calor, na forma usual, vamos lá, é cal, é calorias, certo? E a massa é grama, certo? Vezes L que eu estou querendo achar. Quem vai ser L? L vai ser caloria, pega o G que está multiplicando, passa aqui para baixo dividindo, ó, por grama. Então aqui, galera, vai ser a nossa unidade, como eu demonstrei para vocês, ó, tá? A unidade de quem? De calor latente, tá? Então essa aqui vai ser a usual e aqui vai ser o sistema internacional, que vai ser joule por quilograma, como a gente viu na última aula, tá certo, galera? Continuando aqui, isso aqui, galera, eu considero importantíssimo, por isso que eu já coloquei aqui, ó, bizu. Se você não se ligar nesse bizu, você com certeza vai errar a sua questão. E detalhe, vai ter resposta, tá ok? Vamos lá. Lembre-se que quando o corpo... tem dois corpos aqui, ó. Quando o corpo recebe o calor, eu tenho a seguinte situação. Q é maior que zero. Quando ele cede ou quando ele perde, Q é menor que zero, certo? Vamos lá. Qual é a ideia aqui, galera? Quando eu estou falando de calor e eu estou no calor específico, tá? Quando eu estou variando a temperatura. Quando há o ganho de temperatura, ele vai ser o quê? Positivo. Então ele vai ser maior que zero. Quando há uma diminuição de temperatura, ele vai ser o quê? Negativo. Pessoal, preste muito atenção nessas palavras-chave, tá ok? Quando ele cede e quando ele recebe. Toda vez quando for a situação de receber, a quantidade de calor sempre será positiva. Cuidado, porque ele pode falar assim, ó, numa elevação de temperatura a 80 graus Celsius, um corpo recebeu 800 calorias, certo? No caso de calor, essa foi a quantidade, tá ok? Vai ser positivo ou negativo? Calma aí. A temperatura aumentou. Variou de 80 graus Celsius e ele recebeu 800, então vai ser positivo.
Beleza. Vamos supor agora, um corpo estava a 60 graus Celsius e aí ele diminuiu a sua temperatura para 20. Então saiu de 60 para 20. A quantidade de calor foi que ele gastou para isso aí foi de, vamos lá, vamos botar de 1000 joules, ok? E aí eu pergunto a vocês, vai ser positivo ou vai ser negativo? Detalhe, a temperatura de 60 foi para 20. Então, quando há variação de temperatura, que ele sai do positivo e vem saindo aqui para menos, ou se, perdão, ele sai do mais e vem para menos, então ele saiu de 60 para 20, é sinal que esse corpo, galera, ele cedeu, ele perdeu o calor. Então, na minha aplicação, ao invés de eu aplicar 100 joules como positivo, eu vou ter que aplicar o quê? Menos 100 joules. Isso aí a tua banca não vai te dizer. Ele só vai deixar o quê? A palavrinha-chave, que é recebeu ou ganhou, que vai ser positivo, ou cedeu, perdeu, certo? Pode usar uma dessas palavras, que vai ser o quê? Negativo, tá ok? Voltando aqui para o slide, o que a gente tem ainda? Vamos lá. O calor latente, eu tenho a seguinte situação, ó. Fusão e vaporização, positivo. Condensação, liquefação, negativo. Lembra lá que eu fiz na última aula? Que esse aqui vai ser da esquerda para a direita e esse vai ser da direita para a esquerda, certo? Olha aqui o caminho, ó. O que é fusão e vaporização? Vamos lá, de novo. Eu estou saindo do sólido, certo? E aí eu variei para o líquido, tá? Então, saí do sólido para o líquido. Então, houve um ganho de calor. Então, meu calor latente vai ser o quê? Positivo. De novo, saí do líquido agora para o quê? Para o vapor. Houve uma ebulição ou vaporização. Então, houve um ganho de calor. Então, meu calor latente também vai ser o que, galera? Positivo. Consequentemente, a quantidade de calor vai ser o que? Positiva. Agora, quando há o caminho inverso. Como assim o caminho inverso, professor? Eu saí do vapor para o líquido ou saí do líquido para o sólido, certo? Nesse caso aí, galera, vai ser o que? O calor latente negativo, tá? Se o calor latente é negativo, houve uma perda de calor, ok? E isso aí ele não vai colocar na tua prova, tá? Não vai colocar. Você vai ter que determinar o sinal, tá certo? Já já a gente vai ver algumas questões com isso aqui, ó. Volta aqui para o slide. Continuando aqui, capacidade térmica. O que é capacidade térmica? Determina a quantidade de calor que um corpo precisa receber para alterar a sua temperatura em uma unidade, tá? Além disso, é a razão entre a quantidade de calor que um corpo troca e a respectiva variação de temperatura. Tá aqui, ó, quantidade de calor, certo? Sobre a variação de temperatura. Pessoal, cuidado, esse C aqui é um C maiúsculo, C de capacidade térmica. O que pode confundir? Pode confundir com o Czinho lá da fórmula. Como assim, professor? Que Czinho da fórmula? Que macete. Essa fórmula aqui que a gente tem, tá? Esse C aqui, cuidado, é de calor específico ou calor sensível, tá? Esse C aqui é de capacidade térmica, tá? Cuidado para não confundir isso, tá? Outra maneira que a gente pode achar a capacidade térmica é assim, ó. O Q, né, igual mc ΔT, substitui aqui, ó. Então vamos lá, substituindo, o Czão vai ser igual a massa vezes C vezes variação de temperatura. Sobre quem? Sobre variação de temperatura. Ora, se eu tenho uma multiplicação de três termos aqui em cima e dividindo por um cara que tem aqui embaixo, eu posso apenas simplificar esse com esse, cortar, que vai dar 1. Ou seja, capacidade térmica é igual a massa vezes Czinho, certo? Lembrando que aqui é capacidade térmica e aqui é calor específico. Ou seja, se eu tiver numa prova apenas a massa e o calor específico, eu consigo achar a capacidade térmica, tá? E lembrando aqui, ó, o que é capacidade térmica, galera? Capacidade térmica é a quantidade de calor que um corpo tem, tá ok? Para elevar o que? A sua temperatura, ou o que? Ganho de calor, tá certo? Continua aqui no slide, vamos lá. Importantíssimo esse aqui, ó, diagrama de aquecimento, certo, galera? Vamos lá, aqui eu vou ter, galera, os dois processos, certo? E os três estados. Repare comigo aqui, ó. Aqui eu tenho, primeira coisa a gente vai analisar o gráfico. Aqui eu tenho Q,
que vai ser o que, galera? Vai ser o calor, certo? Quantidade de calor recebida ou cedida. E aqui, galera, eu vou ter o que? Θ. Na verdade, aqui vai ser a minha temperatura. Certo? E aqui a quantidade de calor. Certo? Beleza. Outra coisa que eu preciso analisar são os valores que estão aqui. Certo? Olha aqui, hein? Aqui eu tenho a temperatura inicial, temperatura de fusão, temperatura de ebulição. E aqui eu tenho a temperatura final da minha substância. Tá? E aqui, ó, está sendo a variação da quantidade de calor que cada uma gastou em cada parte, em cada processo, tá certo? Vamos lá. Toda vez que você vir um gráfico desse, certo? Você precisa identificar, tá? Cada um dos processos. Professor, como assim? Vamos lá. Primeiro, eu tenho aqui, ó, 3 retinhas inclinadas e eu tenho aqui, ó, 2 retinhas que são paralelas a quem? A quantidade de calor. Certo? Então eu tenho 3 azuis e eu tenho 2 vermelhas, tá? Então sempre vai ser assim, galera, ó. Nessas azuis eu vou ter o seguinte, terei as fases, tá ok? Aqui vai ser o sólido, porque é a primeira, depois eu vou passar para o líquido. Deixa eu apagar aqui líquido, certo? E aqui eu vou ter o estado gasoso. Certo, galera? Professor, e essa vermelhinha aqui, ó, o que vai ser essa vermelhinha? Vamos lá, galera. A vermelhinha vai ser exatamente os processos que há o que? A transformação, que eu saio de um estado para o outro, tá ok? Aqui, ó, vai ser a minha fusão. Ah, professor, por que fusão? Fusão porque eu estou saindo do sólido para o líquido, tá ok? E do líquido para o gasoso eu vou ter a tal da ebulição ou vaporização, certo? Então deixa eu botar aqui. Ebulição ou vaporização. Pronto, aqui você conseguiu identificar. Então aqui ele gastou Q1 para sair da temperatura inicial até a temperatura de fusão. Aqui ele gastou Q2 para o que? Passar pelo processo de fusão. Como assim, professor? Sair do estado B para o estado C, sair do sólido para o líquido, certo? Aqui, ó, repare que na fusão não há variação de temperatura, ela vai ser sempre constante, certo? No Q3, o que eu vou ter no Q3? Estou saindo do ponto C até o ponto T, ou seja, na fase líquida, ok? Houve uma variação de temperatura, ok? Aqui, ó, houve variação de temperatura? Não, temperatura de ebulição, tá ok? Saí do D para o E e eu gastei Q4 de calor, certo? Exatamente esse tamanho aqui, ó. E aqui, galera, até a temperatura final que saiu do E para o F, tá? É quanto que eu gastei de calor aqui na minha fase gasosa, tá certo? Pessoal, essas informações ele não vai te dar, a banca nunca dá, tá ok? E aí você precisa analisar e você precisa definir cada um deles, como eu fiz aqui. Professor, e se na prova aparecer um gráfico e tiver apenas 3 dessas curvas? Como assim? Tiver 2 inclinadas e uma na horizontal. Como é que eu vou resolver isso? Galera, como é que você vai sair disso? Ora, não tem como você saber qual vai ser dos processos, tá ok? Ele precisa te informar pelo menos um daqueles estados ou o que? O processo, para te dar a dica do que ele está querendo, tá certo? Mas aí, ó, volta aqui para o slide, volta aqui. Se tiver algo desse tipo aqui, ó, aqui é o calor, aqui é a temperatura, ó, de novo, ó. Já foi questão de prova, tá ok? Então, galera, isso aqui, ó, você não consegue definir em qual tipo de estado que vai estar. Esse aqui pode ser tanto, vamos lá, se aqui for líquido, lá da prova, obrigatoriamente esse aqui vai ter que ser sólido e esse aqui vai ter que ser o quê? Vai ter que ser a fusão, certo? Fusão. Se fosse estado gasoso, então aqui seria ebulição e aqui seria líquido, tá? Então é essa a dica que ele vai te dar, tá ok? Outra coisa importante que você precisa saber é o direcionamento desse gráfico, tá ok? Nesse caso a gente não tem se esse gráfico está indo para a direita ou se ele está indo para a esquerda. Se ele está indo para a direita, é exatamente como está aqui,
tá ok? Como a gente fez. O que vai mudar se esse gráfico estiver voltando, se estiver indo para a esquerda? Somente esses nomes aqui, ó. Certo? Os nomes aqui serão diferentes. Ao invés de ebulição, vai ser o que aqui, galera? Liquefação. Ao invés de fusão, vai ser condensação, certo? E aí, que a gente vai analisar também? Se estiver indo para a direita, tá certo? O que vai acontecer? A gente sempre vai dizer que ele está ganhando calor, ok? Se o gráfico estiver indo para a esquerda, a gente vai dizer que ele está o quê? Cedendo calor, tá certo, gente? Vamos lá para o próximo slide. A gente tem uma questãozinha aqui, ó. Exercício. Um bloco de cobre com 200 gramas sofre um aquecimento de 25 para 70 graus Celsius, certo? Então vamos lá. Física aqui a gente faz assim, ó. Massa igual a 25. Perdão, massa igual a 200 gramas. Certo? E aí a temperatura inicial é 25 e a temperatura final é 70. Então vamos lá. 25 graus Celsius e a temperatura final é 70 graus Celsius. E aí deu o calor específico do cobre. O calor específico do cobre é 0,093 calorias por grama grau Celsius. E aí você olha aqui, ó, olha a unidade aqui desse cara. Tá em caloria, tá em gramas, em graus Celsius. Tá em graus Celsius, tá em grama, resposta eu vou ter que achar em caloria. Olha o que ele tá pedindo. Qual a quantidade de calor recebida pelo bloco? Professor, como é que eu sei que é recebida? Olha aqui, garotinho, ó. Saiu de 25 para 70, certo? Ou seja, houve um aumento de temperatura. Se houve aumento de temperatura, o que vai ser o que? Positivo. Então houve o que, galera? Houve um ganho, ele recebeu. Então, como é variação de temperatura, não houve mudança de estado, o que a gente vai usar aqui? Que macete? Q é igual a MC, variação de temperatura, certo? Então aqui é a letra alfa, letra A. Vamos lá então. Quem vai ser o que, galera? Vai ser 200, que é a massa, vezes Czinho. Aqui, ó, 0,093. Variação de temperatura. Então a variação de temperatura tá aqui, ó. Vai ser final menos inicial. Então o que? Vai ser igual a... Como é que a gente vai resolver isso aqui, ó? Multiplica esses dois zerinhos aqui, a vírgula vai ficar aqui no meio. Concorda comigo? Que a vírgula vai andar 1, 2. Então vai ser 9,3. 9,3 vezes 93 vai ficar 2 vezes 3 dá 6,18. Ok? Então já estou multiplicando esse aqui, ó. 2 vezes 100, ou seja, 100 vezes 0,093 é só andar com a vírgula duas casas. Então vai ficar aqui, ó. 9,3. 9,3 vezes 2, certo? 18,6. Vezes quanto? 70 menos 25. Quanto que dá isso aqui, galera? 70 menos 25 vai dar 45. Certo? Então vamos lá. Quanto que vai dar o quê? E aí, o que eu preciso fazer? Preciso fazer essa continha aqui, né? Olha, na verdade aqui, eu vou fazer uma conta diferente. Sou como assim, ó. Vou usar uma tática diferente. Porque assim, galera, a gente ganha tempo na hora da prova, tá? Daquele jeito a gente consegue resolver tranquilo. Mas olha só. Que vai ser igual a 2 que multiplica 100 vezes 0,093, certo? Vezes, como eu falei, 45 aqui. A tática é o seguinte, ó. Que é igual a 2 vezes 45 dá 90. Ó a malandragem, ó. 90 vezes 100 vezes 0, já vou multiplicar direto aqui, ó. Ó, pega o 100 e multiplica duas casas aqui, ó. 9,3. Certo? Então aqui é tática, galera. Tática de guerra. Vamos lá. Que vai ser igual a... Aqui o zerinho, ó. 9 vezes 10. 9,3 é a mesma coisa que eu escrever 9 vezes vezes 93. Porque a vírgula eu já multipliquei com aquele zerinho ali. Então a vírgula já andou. Então aqui vai ser o que, galera? O que vai ser 9 vezes 93. Quanto que é 9 vezes 93? Vamos lá. Vai dar 27 vai 2. 9 vezes 9 dá 81 com 2. 83. 837 calorias.
certo? Então essa é a letra A, tá? Então aqui, ó, a física terminou aqui, ó, quando eu aplico a fórmula. O restante, galera, é o quê? Matemática pura. Então aqui você precisa ter um pouquinho de habilidade matemática para poder resolver esse tipo de questão. Letra B, capacidade térmica do bloco. Olha, capacidade térmica eu posso calcular de duas maneiras. Czão é igual a Q dividido por variação de temperatura. Ou ainda, eu posso calcular como massa vezes Czinho. Lembra lá que eu demonstrei isso? Certo? Então vamos lá. Quem vai ser o C? Vou botar aqui a massa, 200, que é mais rápido, ó, vezes 0,093. Quem vai ser o C? Agora sim, ó, eu vou andar duas casas, porque eu tenho dois zerinhos, então a vírgula vai andar uma, duas, 9,3. 9,3 vezes 2 dá 18, quanto? 6. E aí eu tenho que botar aqui, ó, caloria por graus Celsius. Pronto. Certo, galera? Questãozinha, aplicação de fórmula, certo? A única coisa chata aqui, galera, é quando você tem que fazer essas continhas, tá ok? Essas continhas são aqui complica, tá ok? Mas aqui é só fazer devagar. Próxima questão, vamos lá. Próxima questão é o seguinte. Calcule a quantidade de calor necessária para transformar 300 gramas de gelo, certo? Em água a 0 graus Celsius, tá? Sabendo que o calor latente de fusão é igual a 80. Tá aqui, ó. Então ele me deu a massa, que é 300 gramas. Eita. Vamos lá, 300. E o calor, aqui, ó, latente de fusão, vai ser 80 calorias por grama. E aí eu preciso observar o seguinte. Primeira coisa, houve variação de temperatura? E aí você olha aqui, não. Por quê? Porque era gelo a 0 graus Celsius e virou água a 0 graus Celsius. É exatamente quando a gente tem a mudança de estado, tá ok? Se não houve uma variação de temperatura, a gente não vai usar o que, galera? O que macete. Então a gente vai usar o que? É igual a ml. Tem lugar que a gente pode brincar que esse aqui é o tal do que mole, tá ok? Para você não esquecer, M e L, tá? E aí, galera, só substituir os valores. Quantidade de calor, nesse caso só houve mudança de estado, vai ser igual a 300 vezes 80, tá ok? E aí, como é que a gente vai fazer isso? Só multiplicar, né? 3 vezes 8 dá 24, 24, 1, 2, 3 zerinho, porque tem 1, 2, 3 zerinho, ok? Caloria. Outra maneira que a gente pode representar para não ficar tão grande, que o que é igual a 24, como são 3 zerinhos, eu posso simplificar assim, ó, quilocalorias. Então eu poderia deixar a resposta assim, ou deixar a resposta assim, tá ok, galera? Pessoal, vamos ficar por aqui hoje, ok? Então a gente viu aqui a diferença entre calor latente e calor sensível, ok? Tome muito cuidado na hora de aplicar as fórmulas. Vimos aqui duas aplicações, certo? Uma, houve variação de temperatura. Quando há variação de temperatura, qual é o bizu? Que macete, tá? Lembrando que o que macete tem o quê? Variação de temperatura. Quando há variação de estado, mudança de estado, tá? A gente vai usar o que, galera? Como eu brinquei aqui, o que mole. Q é igual a ml, tá? Na última questão aqui, foi o que? Foi fusão, certo? Então saiu do sólido para o líquido. Nesse caso, galera, foi positivo, tá? Agora, se ele falasse assim, ó, fosse solidificação, na minha questão eu teria que colocar ali o menos 80, tá ok? Para o calor latente. E aí minha resposta seria negativa, menos 24. Tá certo, galera? Então, pessoal, vamos ficar por aqui. Próxima aula a gente vai dar continuidade a esse assunto e fazer algumas questões, tá ok? Bons estudos a todos.